Olá pessoal, estamos aqui no episódio número 12. Hoje eu vou entrevistar a Ana Ferreira. A Ana é carioca, é desenvolvedora de 18 anos, ela trabalhou com Delphi, Visual Basic, Ruby on Rails e atualmente ela trabalha com customização para implantações Salesforce e reside na região de Vancouver, no Canadá. Ana, um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje. E muito obrigado por compartilhar aqui o teu conhecimento com nossos ouvintes. E a pergunta que eu sempre faço aqui no começo do podcast, como é que foi o teu começo? Como é que você acordou um dia ou você estava trabalhando, pesquisando e você falou assim, olha, programação é o que eu quero e computação eu gosto muito e é isso que eu quero fazer da minha vida. Como é que foi esse começo para você? Então, Marcelo, para mim foi uma questão engraçada, porque eu comecei com programação na época do meu ensino médio, né? Eu fiz curso técnico, na época de processamento de dados, e durante o curso você tem uma visão geral do que é a área de processamento de dados TI. E nessa visão geral a gente passa por algoritmo, a gente passa pela área de banco, pela área de computação gráfica, montagem e manutenção, rede. Então a gente vai conhecendo de tudo um pouquinho. E durante o segundo ano, quando eu vi a parte de desenvolvimento de software, foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso o que eu, sabe, me encantei, e foi super por acaso. Enquanto eu via a maioria das pessoas, das meninas, né, indo para a área de computação gráfica, indo para a área de banco de dados e tal, eu estava ali envolvida com os códigos, com o algoritmo, vendo a parte de como fazer, né? Na época a gente estudava, era Delphi, aí fizemos o primeiro joguinho, fizemos o primeiro CRUD, e aí foi crescendo, foi aprendendo, e foi quando eu vi assim, poxa, tem futuro isso aqui. Eu gostei disso, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Foi um pouco cedo, né? Na época estava com 14 para 15 anos, e foi a primeira vez que eu tive contato com a parte de programação, e foi quando eu vi que era o que eu gostaria de fazer. Logo depois dessa fase da parte de programação para desktop, veio a parte de web, né? A gente teve um módulo de web também. Eu falei, bom, dá para juntar os dois, vamos ver no que isso dá. Usar código e usar a web, era uma coisa que estava começando, né, ainda. A gente ficava feliz de colocar aquele bannerzinho no HTML andando para lá e para cá, um joguinho em Delphi, e aí foi quando eu vi que era isso que eu queria. Comecei a estudar os próximos passos, né, após o curso técnico. Muito bacana, né? E fala pra gente, você falou assim, eu olhei, eu estava em computação gráfica, eu estava lidando com banco de dados, mas eu vi que o código, criar código era o que eu queria. E você mencionou outras duas coisas bem importantes aqui também. Você falou do Delphi e você falou do CRUD. Dá para você explicar para a gente um pouco? Fala assim, o que realmente te atraiu no código? O que você achava interessante isso? E o que é o Delphi? O que foi o Delphi? E também, o que é CRUD? Que negócio é esse de CRUD? Então, o que me atraiu foi a possibilidade de construir algo, né, de escrever um código e ser utilizável de alguma forma, né? Você poder facilitar a vida de um caixa, você facilitar a vida, né, porque a gente pensava em pequenos negócios, né, de uma pessoa numa locadora, você poder fazer algo que seria útil. E quando eu comecei a pensar em web, é questão de informação, de acesso. O Delphi, assim, foi uma linguagem de programação utilizada por, costumava ouvir muito, por dois grandes países, né, o Brasil e a Rússia. Ele era uma linguagem de desenvolvimento, como hoje a gente tem o Python, tem o Ruby, mas ele era bem desktop, né? Você criava executávelzinho instalando next finish até ter no teu computador ali aquilo instalado, funcionando para o teu cliente. A gente podia ter bancos de dados locais dentro dele, o DBFzinho. E o CRUD é aquele básico, né? O Create, Read, Edit and Delete, que é acho que é a base praticamente de todo o sistema hoje. Após a questão dos cálculos, do que você está entregando de qualidade, a base é o que você está criando, né? Você cria o dado, você edita, deleta e você disponibiliza ele. Então é bem o como a gente aprende logo quando a gente está fazendo, está começando na área, né? Ó, como eu posso tratar esse dado, como eu vou fazer a entrada desse dado, como eu vou guardar esse dado.
Então, basicamente, é isso aí. É perfeito. E você mencionou do Delphi e a transição aqui que você teve, a exposição primeiro a criar aplicações para o desktop. Foi muito interessante você comentar sobre ajudar a resolver problemas, que é uma coisa que geralmente motiva as pessoas, né? Você começa a perceber que você escreve alguns comandos e você consegue criar alguma coisa que resolve um problema para alguém, né? Isso é um motivador. E você mencionou o teu trabalho com Delphi e tal, em desktop, e de repente pintou o web. Como é que foi essa transação? O que, que apareceu em termos de web? Que tipo de tecnologia? Era Delphi mesmo que você estava usando, ou algum outro tipo de tecnologia que você começou a usar nesse teu aprendizado e que te motivou a achar interessante essa área de web? Então, eu fiz uma transação relativamente grande do desktop para a web, né. Eu comecei trabalhando com a parte Delphi, criando aplicativos de desktop, aí fazia algumas paginazinhas em HTML, blogzinho, nada muito profissional, e fui trabalhar com sistema de back-office, usando o pacote Oracle também, com forms, reports e PLSQL. Depois disso, no caso da empresa que eu estava, a gente trabalhava com análise de produtos, teste de produto. Surgiu a necessidade da gente trabalhar um crawler para disponibilizar a URL dos produtos que estavam sendo testados, para o resultado do teste, qual era o melhor preço, onde você encontrava o melhor do teste e tal. Então a gente começou a desenvolver um crawler. Esse foi meu primeiro contato profissionalmente com a web, né? Eu mapeava todo o HTML de uma página, de um submarino, uma Americanas, e aí eu gravava o preço, a URL, dizia, ó, esse produto aqui você encontra em tal lugar e tal, e a gente disponibilizava isso dentro do website da empresa para que os consumidores eles pudessem ter acesso aos resultados, ter acesso a essa televisão aqui foi a melhor do teste, eu encontro ela com o melhor preço nesse local aqui. Depois disso, a gente passou a trabalhar também com as análises dos produtos. Então, quando eu fui do pacote Delphi para o Oracle, para o Ruby on Rails, que foi quando eu comecei com a parte web, né? E depois disso, saí totalmente da parte desktop, corporativa, assim, e fui para o ambiente web. Trabalhei com e-commerce, com cursos online, trabalhei com mais crawlers, trabalhei com a administração do Pátio Legal do Rio também, no projeto né, quando você tem o seu carro roubado, você faz acesso, se a polícia achar, adiciona já a tua seguradora, essas questões de integração, API. E no final, não no final, né, mas o meu último grande projeto foi trabalhando numa empresa que a gente de revenda de livros, um, um sebo de livros online, né, que é a estante virtual, e foi uma experiência muito legal, que juntou basicamente tudo, a parte de estoque, de API, integração, a parte de venda, de controle de estoque virtual, que não era nosso, era um estoque do cliente, por ser um marketplace. E foi uma transição bem legal que eu pude ir aos poucos, né, da parte enterprise para a parte web, e também ver que não é só web, não é só o que você tá na internet, mas sim como você trata aquilo que você vai disponibilizar na internet. Ô, Ana, você mencionou crawler. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é um crawler, como é que você cria um crawler e que tipo de informação você pode extrair e como é que você armazena essa informação para outros poderem utilizar aquela informação para tomada de decisão ou algum outro tipo de processo? Então, os crawlers, eles são os farejadores, né? Você praticamente usa um leitor do HTML, do código daquela página que está disponível na internet, e você tagueia o que você quer buscar. Por exemplo, no meu caso, eu buscava os preços dos produtos, né? Eu queria saber quanto está aquela televisão, quanto está, qual é a descrição daquele produto. Então você mapeia aquilo e você salva a tua informação, você rastreia as páginas que você quer configurar, quer buscar, e busca exatamente aquelas informações que você quer. Antigamente, como eu queria algo muito específico, eu tagueava no HTML, onde o meu crawler ia buscar aquela informação naquela página, e já guardava aquilo dentro do meu banco de dados. Hoje você pode simplesmente baixar todo o teu conteúdo e filtrar. Você tem várias formas de fazer isso, mas também tem que respeitar a questão da proteção das páginas que você está buscando hoje, né?
porque tem a questão dos robots, se eles te aceitam, se eles não te aceitam, quais páginas você é permitido acessar ou não. Então, tem a questão da proteção dos dados também, para que você não acabe cometendo um crime. Correto. E você também, você mencionou que você trabalhou como desenvolvimento, mas em várias áreas diferentes, né? Você mencionou aqui setores de vendas, livros e outros setores a mais, mas e a importância de você entender não só a programação, mas também o que que o negócio está fazendo, como é que isso te ajuda quando você está desenvolvendo uma aplicação e como é que isso traz benefício não só para você, mas para os clientes também? Geralmente o programador ele pensa que, ou quem está começando pensa que ele só vai codificar, só vai escrever programas, não precisa entender, fazer nada, né? Como é que funciona para você essa parte de ter que entender o negócio e ter que traduzir aquilo em termos de criar uma aplicação? Então, quando você tem conhecimento do negócio, você sabe o seu goal, né, o seu objetivo, você consegue propor melhorias, você não simplesmente recebe um requisito e faz aquele requisito, mas você para e pensa: "Pô, dessa forma, se eu fizer vai ser melhor. Do jeito que ele está pedindo, talvez não seja tão funcional". Então você quando você conhece o negócio, não só a parte técnica, você consegue agregar mais valor naquilo que você está fazendo. A gente como desenvolvedor, como analista de sistema, a gente não pode ser só uma máquina que vai digitar código, certo? A gente tem que pensar e entregar com qualidade, entregar algo que vai ser funcional. Não adianta eu simplesmente pegar um requisito, transformar letra em código, texto em código, e aquilo ali de repente não agregar valor, não agregar o retorno que o cliente está esperando. Então você tem que ter a sua análise crítica também e questionar. Questionar é muito importante, tá? Com essa mudança aqui, qual é o objetivo? O que, que você está querendo atingir? O que, que você está querendo fazer? Qual é o próximo passo, né? Ah, vamos trabalhar uma questão de performance, vamos trabalhar um novo botão, um novo layout. Por quê? Você viu através de alguma ferramenta que esse botão não está chamando tanta atenção? Você viu que a gente está tendo alguma exceção que não tá sendo tratada? Como você quer, por que, que a gente está trocando isso? Por que, que a gente está precisando dessa nova funcionalidade? Algo que o teu produto hoje não está entregando, deveria entregar e não entrega ao mercado, não consegue atrair a atenção dos teus consumidores, entendeu? Então, quando você sabe, você não precisa entender todo o negócio, mas você precisa ter conhecimento daquilo que você está fazendo, daquilo que você está entregando, para saber entregar com qualidade, poder entregar aquilo com que não é só código, é valor. E isso é muito importante hoje porque as pessoas elas querem entregar, 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 mas qual o valor daquilo que você está entregando? Perfeito, não é só codificar, né? Você tem que entender o que você está fazendo e entender o que você está entregando para o cliente. Ô, Ana, eu vou voltar um pouco no tempo aqui, que, em geral, um tópico que é frequente no nosso grupo de programação no Telegram, e muitas das pessoas que estão começando, elas têm sempre aquela preocupação, qual o caminho que eu tomo, como é que eu vou, como é que eu faço em termos de estudo. Conta pra gente um pouco como é que foi o teu começo lá no parque da aeronáutica que você mencionou, que você trabalhou um pouco lá, e como é que foi essa parte também da transição do ensino médio para a faculdade para você? O que você fez acho que você estuda na FATEC, né? E como é que foi essa parte do ensino médio? Com o que você trabalhou? O que você aprendeu? Como é que foi a tua evolução para a faculdade? Como é que você fez a tua escolha da faculdade? E o que a faculdade acrescentou à tua vida? Então, quando eu comecei no PAMA, entrei para a área de suporte, né? Foi meu primeira entrada profissional foi na área de suporte, montagem e manutenção. E como eu havia mencionado, a gente tinha um setor de TI dentro do quartel. E as máquinas simplesmente entravam e às vezes elas não saíam, ou às vezes por ser área militar, tinha questão da patente, não importava se você se precisava realmente trabalhar, mas se o cara que entrasse com a máquina tivesse uma patente maior do que a sua, você tinha que fazer a máquina primeiro e tal. Então isso foi engraçado porque você de fora não entende muito bem como é que funciona. E por que eu vou entregar essa máquina se chegou hoje, a outra chegou ontem e tal? E aí, na época do ensino médio, assim como a faculdade, a gente tem TCC, né, para formar, para ter o teu diploma técnico,
você precisa fazer um TCC. E surgiu essa oportunidade de eu fazer um sisteminha dentro da própria Pama para fazer o controle dessas máquinas. Então, dentro da própria aeronáutica, a gente tinha o setor, tem um setorzinho de desenvolvimento. Eu recebi um apoio legal do pessoal de lá, era um estágio, né? Me ajudaram bastante a ver como é que era o negócio, entender. Foi assim, o primeiro que eu fiz. E depois disso, quando eu entrei na faculdade, é, o segundo grau ele foi bem técnico, né? E a faculdade eu escolhi a questão para aprimorar, porque era a parte de análise, desenvolvimento. A gente estava começando na época com a orientação a objeto, antes era tudo evento, era tudo estruturado, e aí começou a pegada da orientação a objeto, ao Java, a questão web. Então, para mim, do ensino médio de processamento de dados para a faculdade de TI, ela foi um caminho praticamente natural. Eu já sabia que eu precisava me especializar, eu precisava melhorar aquilo que eu conhecia para que eu pudesse ser uma profissional melhor, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu procurei ter a questão de aprimorar a minha parte de documentação, de análise, de negócio, aprender, aprofundar mais também a questão do banco de dados, dos dados, que não é só ter um banco de dados. Então, isso para mim foi muito importante, assim, agregar o conhecimento, né? Eu fiz faculdade foi no Instituto de Tecnologia do Rio, que fica dentro da FATEC, né, ali em Quintino, e foi uma experiência muito legal, porque eu comecei, novamente, como a minha experiência era na parte de manutenção, quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro emprego era CLT como suporte, eu comecei a trabalhar com suporte a alguns restaurantes, e aí a gente fazia instalação de um sistema, né, de caixa, de PDA e tudo mais, e eu já vi, não, não é isso que eu quero. Não quero trabalhar com suporte, não quero dar treinamento para o usuário nesse nível. Eu quero produzir algo, eu quero fazer algo. E aí eu abri mão desse, na época, um emprego de carteira assinada, né, como muita gente pensa, para voltar alguns steps e voltar a ser uma estagiária, que foi quando eu consegui realmente entrar na área de desenvolvimento. Eu entrei para dar suporte na parte de análise de dados, e aí daí foi quando eu comecei sair só da parte de análise de dados para desenvolvimento de sistemas, para documentação. E aí sim, como eu fui crescendo, passando tempo, fui treinando estagiário, fui treinando pessoas que entravam na empresa, dentro do processo, dentro do negócio e dentro da tecnologia também. E quando você acha um estágio, você começa no estágio, às vezes as pessoas acham que você já tem que saber de tudo, né? Eles estão procurando quase um profissional pleno. Mas é importante também focar na formação daquele profissional que está entrando no mercado e mostrar para ele mais ou menos o caminho que ele pode seguir, como ele pode agregar e aprender também. Perfeito, é muito interessante ver essa tua evolução profissional, né? Que em geral a gente vê nos grupos as pessoas querem assim, oh, eu tenho um caminho aqui que eu vou seguir e onde é que esse caminho vai me levar? E, infelizmente não tem a certeza, né? É bem interessante aqui o teu caminho que você estava no emprego de CLT e você falou assim, olha, não é bem isso que eu quero a parte de desenvolvimento. E o que você fez? Você foi fazer um estágio, assumiu um risco aí, né? Você saiu do teu emprego com CLT e foi fazer um estágio, mas aquele estágio foi um investimento para te posicionar numa área que você queria trabalhar e aquilo abriu um caminho totalmente novo na tua vida, com novas oportunidades e tal, né? E você mencionou esse caminho que você começou com a parte de análise de dados e desenvolvimento e tal, e você chegou no desenvolvimento web e como é que você começou assim com Ruby on Rails? Como é que você descobriu o Ruby on Rails e como é que foi esse começo em usar o Ruby on Rails e que tipo de aplicações e que tipo de benefício que o Ruby on Rails trouxe para o teu processo de desenvolvimento e o que te adicionou em termos de como desenvolvedor? Então, eu caí no Ruby on Rails meio que por acaso, né? Nessa empresa que eu trabalhava, eles contrataram o desenvolvimento de um sistema junto com uma equipe indiana e logo após o desenvolvimento final de projeto, meu gerente chegou e falou assim: olha, eu preciso de alguém que vá fazer a manutenção daqui para frente, porque eu
projeto tá pronto a base, mas a gente vai precisar expandir. Quem aqui dentro da equipe tem interesse de aprender essa linguagem Ruby on Rails? Ela é nova no mercado, assim, assado, uma linguagem web. E aí eu tive 2 semanas de curso, praticamente. E a empresa, no caso, fez o treinamento para os funcionários que tinham interesse. E 2 semanas lendo o código da empresa, praticamente, que tinha desenvolvido esse projeto na Índia. Passou uns 2 ou 3 meses, eu fui parar na Índia, né, para entender, pegar o negócio, entender como é que funcionava, que eu precisava não só da tecnologia, mas do negócio, como é que eles tinham feito, para a gente daí para frente poder dar a manutenção do sistema. Eu meio que caí de paraquedas, mas foi bom porque é uma linguagem hoje ainda é muito utilizada e principalmente pela facilidade, né? A escolha do Ruby on Rails dentro de um projeto, geralmente ela se dá pela questão de ser uma coisa, uma linguagem mais fácil de você ter algo palpável. Você consegue construir um MVP em 48 horas, em 72 horas, ter algo que você consegue entregar e provar o teu conceito, né? Fazer uma POC, por exemplo. E com a questão das jams, das integrações, a comunidade Ruby é muito ativa. Então você sempre tem alguma coisa que já está pronta, você consegue integrar no teu código, instalar e fazer funcionar. Então foi assim que eu cheguei, eu estava trabalhando na época ainda com o pacote Oracle, né, com Enterprise, por Forms, Reports e o banco Oracle mesmo, e teve essa oportunidade, eu falei, por que não? Agarrei e foi bom porque me trouxe toda a questão da comunidade também, do Ruby on Rails, do Rails Girls, do Ruby on Rio. Então foi bem legal essa transição e, assim, o conhecimento também, né? Foi bem bacana. Ana, você foi na Índia. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de ir na Índia e trabalhar com uma terceirizada, com desenvolvedores que estão na Índia. Como é que foi essa viagem, essa experiência de lidar com o pessoal lá? Então, foi uma experiência profissional muito bacana, porque juntou tudo, né? Juntou a tecnologia, juntou a questão do negócio, da terceirizada, juntou a questão da língua, que você acha que fala inglês muito bem depois de 5 aninhos de curso de inglês em qualquer cursinho que você faz, e aí você chega na vida real, você vê que não é bem assim, né? Então foi uma experiência de tipo, tá, a gente está indo focado, vamos entender o que foi feito, vamos entender a estrutura, a infraestrutura relacionada a esse projeto. E foi uma viagem muito boa, assim, de aprendizado, né? Porque a gente mergulhou, foram praticamente 15 dias mergulhado em código, entendendo todos, sabendo que tinha problema, sabendo que tinha melhorias e já sabendo também que o negócio precisava para onde a gente expandir. E na época eu precisava que esse sistema atendesse a 5 países da mesma forma, que era a Portugal, Itália, Espanha, Bélgica e o Brasil. Então eu precisava que esse sistema que a gente fez, que eles desenvolveram, começasse a atender todos os países. Né? E a gente sabe que tem, principalmente no Brasil, a gente tem regras bem diferentes do resto do mundo, assim. Então foi bem imersão mesmo, né? Entender é, e aí você precisa entender também a infraestrutura, como é que você vai colocar isso, em que tipo de servidor, em qual tipo de banco, porque precisa performar, precisa entregar, vamos replicar, vamos duplicar, como é que vai fazer para trabalhar com os diferentes fuso horários. Então foi uma experiência bem bacana. E também foi uma experiência legal pelo pessoal que eu trabalhei, né, que eles são, inclusive hoje, são co-founders do Browser Stack, então foi uma experiência, um contato profissional assim, muito bom, é uma experiência sensacional de vida também, não só profissional. E você mencionou dois termos, depois eu vou te perguntar sobre o Browser Stack, mas você mencionou aqui MVP e POC. Explica um pouco para os nossos ouvintes aqui o que é MVP, qual a importância disso e o que é o POC ou POC, como a gente fala aqui em inglês, né? Depois me explica um pouco mais sobre o que é esse Browser Stack e o que é esse tópico, mas volta lá no MVP e no POC, explica para a gente um pouquinho sobre aquilo. Então, um MVP na linguagem de startup, né, é aquele mínimo produto viável. Todo mundo acha que vai ter a ideia que vai te render 1 milhão, né?
só que gasta 1,5 milhão para colocar em prática e no final acaba não ganhando nada, ou então quer achar em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, algum desenvolvedor para tirar a tua ideia da tua cabeça e colocar em papel. Só que o bom é inimigo do ótimo, né, Marcelo? Então, o MVP ele vem para provar, você entrega, faz o core do teu negócio e você faz aquilo que consegue entregar o que é o mínimo para isso aqui funcionar, né? Como é que é qual é o mínimo de valor que você precisa no teu sistema para aquilo ser funcional e te gerar um retorno. Isso é muito importante quando a gente fala na questão de startups, né? Antes de lançar o teu produto. E a POC ela vem para complementar também. Você tem uma ideia, como é que você faz valer a tua ideia? Às vezes você tem uma ideia de negócio que você consegue provar num Facebook, num Instagram, você vê que aquilo ali é viável e antes de investir o teu dinheiro em construir algo, você quer provar que aquilo ali tem resultado, tem retorno e aí você parte para um MVP, depois você parte para um sistema já real. Né? Então seriam os dois primeiros steps que eu diria. Vamos fazer uma prova de conceito para ver se a tua ideia é válida. Como assim, por exemplo, você quer fazer um sistema de venda de alguma coisa. Vamos testar no Facebook Marketplace. Funcionou no Facebook Marketplace, a galera tem interesse, vamos fazer o meu sisteminha, o meu MVP. Tá, como é que vai ser o mínimo desse MVP? Não, eu tenho que conseguir pagar com cartão de crédito, fazer a questão do tracking do correio, fazer o envio e tal. Tá funcionando. Vamos para um sistema. Então, vamos desenvolver as próximas funcionalidades do sistema. O que vai agregar valor para esse MVP? E daí vai. Antes de começar realmente a colocar o dinheiro, a procurar um investidor, mas antes, para você provar que a tua ideia ela tem caminho, né? Tem valor. E conta pra gente um pouquinho sobre esse Browser Stack, o que seria isso? O Browser Stack ele é uma plataforma muito utilizada para QA hoje em dia e você consegue emular vários browsers, várias versões diferentes de browser. Então você vê como é que está se comportando o teu sistema em diferentes dispositivos, né? Você pode testar, por exemplo, num iPhone Pro, num iPhone SE e ver se tua tela está responsiva, se teu sistema continua funcionando, se você não quebrou nada na parte do HTML. Ele é bem ferramenta QA, você pode escrever testes automatizados e deixar lá rodando, ao invés de você ter isso localmente no teu computador, né? É uma ferramenta paga, ele tem uma versão gratuita, mas mais limitada, né? E é super interessante para a parte de QA também. E QA seria Quality Assurance, correto? Exatamente. A gente precisa garantir que aquilo que a gente está entregando, ele está funcionando de acordo com o esperado, né? Você tem o que você fez, qual é o resultado esperado. Não adianta eu dizer, esse botão aqui vai enviar para o pagamento, e na verdade ele me enviar para ver uma outra coisa que não é o que eu estou fazendo. Então, se eu vou colocar 10 itens no carrinho, se o total com desconto está correto. Então, tem uma série de validações que a gente, como desenvolvedor, também precisa estar preocupado. Qual é a melhor forma de você garantir que está funcionando? Através dos teus testes. E qual a garantia que você tem de que o teu sistema visualmente está funcionando? Você testando a tua interface também, né? E essa parte de automação de teste é toda uma disciplina aí, né? Quality Assurance, Quality Engineering. A gente teve o papo aqui com o Og Maciel falando bastante sobre essa área também. E como é que funciona para você nos produtos? Você trabalha com o que a gente chama de TDD, né? O Test Driven Development, ou você tem outro tipo de método que você está usando, como você está produzindo os teus produtos aí para assegurar a qualidade necessária, assegurar que aquilo está entregando o que o cliente realmente precisa? Como é que funciona isso para você hoje? É, hoje, falando na questão do Salesforce, a gente tem que trabalhar com TDD. Uma que o Salesforce ele não te permite deployar nada se você não tiver pelo menos 75% de cobertura do teu código. Então já começa aí, já é uma trava que o próprio Salesforce ele te dá para garantir que aquilo que você está mandando para produção é algo que você testou e que você garante que está funcionando de acordo com o esperado. Então você já tem. E antes disso também eu trabalhava com o TDD e o BDD, né, que é o Behavior Driven Development.
para setar as expectativas, saber se era aquilo realmente que a gente estava fazendo, e isso te economiza bastante tempo, né. Isso te salva de alguns problemas, porque você garante que, tipo, você tem esse comportamento que você espera, você sabe que se você entrar com um mais um, o resultado tem que ser 2. Você codifica aquilo para aquele resultado ser o esperado, e se não entregou, amigo, é porque tem algo errado no teu código, então vamos lá, vamos corrigir. E isso te salva também quando você tem uma mudança de requisito. Bom, a gente trabalhava assim, a gente vai trabalhar assado. O que que isso significa? A gente vai ter que desenvolver novos testes. Ou então, olha, passou três meses que a gente fez esse código, não está performando, vamos refatorar, vamos melhorar o código. Mas o resultado ele tem que ser o mesmo. Você tem o teste, você tem certeza que o teu sistema depois do refactoring vai continuar funcionando da forma esperada. Isso é uma garantia de que tipo você não vai tirar uma linha errada ou mais, porque você sabe que se entrar um mais um tem que dar dois, não importa o cálculo que você está fazendo lá no back-end, e o resultado tem que ser 2 no final. Então isso é uma garantia que você tem. E aí você também tem a questão das metrificações, né, de qualidade de código, de repetição e tal. Então isso também te salva bastante tempo e te garante que você está entregando com qualidade. Ana, você mencionou Salesforce. Você começou a trabalhar com Salesforce no Brasil ou você começou aqui no Canadá? E o que é o Salesforce? O que ele faz? O que é o produto? Que benefício que traz para os clientes? Explica um pouquinho para a gente o que é o Salesforce e como é que foi a tua entrada nessa área. Então, eu comecei a trabalhar com o Salesforce aqui no Canadá, quando eu vim do Brasil para cá. Era para trabalhar com uma consultoria Salesforce. E o Salesforce ele é basicamente um CRM, né? Ele tem vários pacotes, produtos, desde do sales mesmo até agora a questão de educação e saúde. Eu trabalho basicamente com a customização, né? Desde a captação de leads, a criação de oportunidades, a cobrança, recibo. Ele é um CRM bem grande, que está expandindo bem, não só aqui no Canadá, mas em todo o mundo. Eu tenho visto um grupo muito forte de Salesforce no Brasil também. Ele é usado para essa questão de management, né? Como CRM, né? Ele está aí para te facilitar. Então, também tem uma loja bem grande de aplicativos, de conexões, tem conexão com o teu Market Cloud, se você quiser preparar algo, enviar e-mails e preparar a tua campanha de marketing. Tem a parte de, como eu falei, de educação, controlar, é, fazer o teu management da questão de educação, de saúde, de venda, de serviço, do Service Cloud também. Então, é uma plataforma bem grande, que está com bastante crescimento e que te dá algumas ferramentas também de customização, né? Então, é isso. E você mencionou o TDD, voltando um pouquinho aqui no TDD, o Test Driven Development, né? Você, pelo que eu li, eu entendo de TDD, você cria os testes antes de você criar o programa em si, né? Você tem a ideia do que aquele código precisa fazer, e antes de você realmente codificar, você cria os testes mínimos para que aquele código passe, né? Que os testes sejam bem sucedidos. É assim mesmo? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona o TDD. Então, a ideia do TDD é: você recebe o teu requisito, você sabe o que você precisa fazer, e você seta aquela expectativa, né? Olha, se eu entrar com esse valor e chamar o meu método, no final eu tenho que ter esse resultado. Vamos usar o exemplo da soma. Se eu entrar com 1 mais 2, o meu resultado ele tem que ser 3. Então você escreve isso e você sabe que aquilo vai falhar enquanto você não tiver o seu código. Mas você sabe o que você espera, né, do teu código, do teu sistema. E aí você parte para realmente desenvolver a tua classe, os teus métodos para atingir aquele objetivo. Mas isso faz com que você meio que se previna de fazer algo errado. Então você seta o que você espera, a tua expectativa, e aí baseado nisso você desenvolve. Então eu sei que o meu método de soma, se eu entrar um valor 1 com um valor 2, o resultado tem que ser 3. Quando eu escrever aquele método, eu sei que se ele entregar 4, o meu método está fazendo alguma coisa errada.
Se ele entregar 2, tem alguma coisa errada. Então, eu não mudo o teste. Eu mudo o código que está fazendo com que aquele teste falhe. Então, a ideia de você fazer o teste é você saber o que você tem que entregar e aí você partir para codificar aquilo. Por exemplo, eu sei que se eu entrar, um exemplo bobo, mas se eu entrar com um e-mail, eu preciso que tenha um arroba e um ponto, pelo menos, após o arroba. Então, ele não vai. Eu vou escrever o meu método para validar e não vou deixar com que vou retornar um erro se o e-mail não tiver. E assim, é legal que geralmente a gente trate o RepPath, o fail test e também teste a performance, né? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui, depois da questão do seu esforço por causa das limitações, de tipo, tá, e como o seu método se comporta se você tiver uma entrada de 1000 dados, de 1000 registros, de 2000? Ele vai se comportar da mesma forma? Então você testa, tipo, eu estou esperando que isso, mas isso seja verdadeiro, mas está retornando falso. Então, como você vai tratar aquela exceção? Como você vai responder aquilo? Então, para cada método, pelo menos você criar de 2 a 3 testes é um caminho ok para isso. Ô, Ana, e você falou que você veio para o Canadá para trabalhar aqui com Salesforce. E como é que foi essa coisa do Canadá? Você estava no Brasil trabalhando, seu emprego e tal, e você falou assim, eu quero ir para o Canadá e eu vou para o Canadá. E como é que surgiu essa vontade? Como é que foi a tua vinda para cá? O que você fez para sair do Brasil e vir para cá? E como é que você se preparou para essa mudança de vida, mudança de país e tudo mais? Então, sair do Brasil era um desejo de um tempo já, né? E eu comecei a estudar o mercado de para onde ir, como estava a tecnologia e o que eu precisava. E eu vi que o primeiro foco era melhorar a questão do idioma, né? E depois a experiência profissional eu já tinha, né? Os requisitos para as vagas daqui eu já possuía. Mas então eu resolvi aplicar. Eu estava no Brasil e comecei a olhar o mercado aqui fora. Eu vim através de uma plataforma chamada VanHack. Eu conheci algumas pessoas já que tinham imigrado para o Canadá por outros caminhos, por college ou por já vindo com PR e tal. Então, eu já sabia quais eram os caminhos para chegar até aqui. E nesse meio tempo, eu acabei ficando interessada sobre como imigrar via trabalho. Comecei a pesquisar o mercado do Canadá especificamente e aplicava para algumas vagas via LinkedIn ou pelo próprio VanHack. Foi quando eu recebi alguns contatos de entrevista, fiz todo o processo de entrevista e recebi a oferta para vir para cá, né, com o que a gente chama de sponsorship. Quando eu vim para a empresa que eu estou hoje, eles falaram que era uma consultoria com Salesforce, mas que eles precisavam de pessoas com conhecimento de programação, porque o Salesforce você poderia aprender no dia a dia, na prática. Então eu fiz uma apresentação técnica, eu tive uma semana para me preparar, entender como funcionava o Salesforce, preparei uma apresentação técnica, uma customização, depois apresentei alguns outros projetos dentro de código mesmo, dentro do GitHub e tal, para eles verem como era a minha programação, né? Como que eu saía de um problema. Então foi uma entrevista de demonstração com perguntas técnicas também. Então, tipo, não chegou a ser um whiteboard, mas foi uma demonstração com bastante questões técnicas. E aí, depois disso, a gente recebeu a oferta, eu vim para cá e vai fazer quase 2 anos eu tô, que eu tô já aqui no Canadá. É muito bacana isso, né? O interessante também é você mencionar o GitHub, né? Como você usou o GitHub como para mostrar o seu trabalho, né? Como exemplo do que você consegue fazer, correto? Exato. Eu tinha alguns projetos, algumas provas que eu tinha feito também, alguns projetos pessoais, e que ficam no meu GitHub pessoal. E aí eu hospedei alguns aplicativos na época no Heroku e entrava dentro, né? Demonstrava aquilo, olha, isso aqui eu fiz em Rails com React, isso aqui está em Ruby on Rails puro, entramos no código, ó, aqui a gente faz assim, faz assado, demonstrei mesmo, mandei para as pessoas técnicas que estavam me avaliando,
e aí eles abriam e viam, faziam perguntas, tá, mas por que fez assim? Por que que não fez assado? Por que que você está testando aqui se é nulo, ao invés de ver vazio? Por que que, sabe? Vieram com alguns questionamentos. Então, eu enviei o link antes da apresentação, então acredito que eles tenham tido tempo de verificar, porque para cada aplicação que estava disponibilizada no Heroku eu mandei o link, então eles puderam navegar, puderam ver como é que estava funcionando. Então foi uma experiência bem bacana. Assim, é importante você manter um GitHub apresentável, né? Com alguns projetos, com algumas coisas que você está fazendo, que também é uma porta de entrada, um portfólio que você cria. Muitas vezes a gente trabalha muito com produto dos outros, com produto das empresas, e aí é código fechado, você só consegue demonstrar que você está comitando, mas manter um repositório você consegue ver também a tua evolução, né? Porque quando você aprende, você faz de uma forma da primeira vez, e aí você vai evoluindo, vai melhorando, vai refatorando, e aquilo ali, dentro da tua versão, você consegue ver o teu próprio crescimento dentro da linguagem. Nos programadores.com, no grupo, a gente sempre fala para o pessoal que é importante você criar um portfólio, usar o GitHub e usar o Git, né? Inclusive, nos desafios que nós temos lá, o primeiro desafio é para você aprender o básico de usar o Git e o GitHub. E todos os desafios que nós temos no grupo, as soluções são submetidas usando o Git e o GitHub, né? Dessa forma, você vai montando um pequeno portfólio e mostrando para as pessoas o que que você pode fazer, o que que você tem construído, né? Você tem pessoas no grupo que fizeram os desafios e a partir daquele desafio conseguiram o primeiro estágio, fizeram outro desafio em outra linguagem, conseguiram emprego a partir dali. Então a importância de você usar o Git, o GitHub como uma ferramenta para exibir o seu portfólio é bastante grande. E Ana, eu acho que você reconhece que você ter saído do Brasil vindo para cá, para o Canadá já com emprego, você ganhou na loteria, né? E tem muita gente no Brasil e tem gente daqui que trabalha com imigração e tal, que vai para o Brasil e fala: o Canadá está contratando 300 mil desenvolvedores. E acho que você entende que não é fácil, que você realmente ganhou na loteria, correto? É, a questão é que quando as consultorias, eu cheguei aí a alguns eventos desses de consultoria no Brasil, e eles realmente vendem como uma coisa fácil. Não é fácil, né? Como eu falei, eu acho que no início, quando a gente comentou sobre a ida da Índia. Você acha que você fala muito bem inglês, você acha que você entende tudo, mas você vê que no dia a dia a situação ela é bem diferente. Então você precisa se preparar para isso, tá? Eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para a Europa, eu quero sair do Brasil. O que que você conhece do país que você quer ir? O que que você sabe sobre a cultura? O que que você sabe sobre o mercado? Ah, eu trabalho hoje com COBOL. Será que eu tenho mercado de trabalho lá? Eu trabalho hoje com Delphi. Será que tem mercado? Não, não tenho mercado. Então, o que que eu posso fazer para estar de acordo com o que eles procuram no mercado? E foi isso que eu fiz. Eu estudei o mercado do Canadá, né? E fui ver, bom, eu já sei, eu tenho vagas aqui para Ruby on Rails, tem, mas hoje eu estou vendo que o mercado ele está pedindo um pouquinho mais de Python, ele está pedindo um pouquinho mais de React, ele está pedindo um pouquinho mais disso, daquilo. Então você focar, tá? Eu quero ir para esse lugar. Como é o mercado nesse lugar? Vamos focar naquilo que o mercado está pedindo e se preparar para aquilo. Treinar o seu inglês, praticar. Você quer ir para outro lugar, se prepara na língua, né? Da onde você quer ir. E tudo é questão de não desistir, não perder o foco. Costumo falar que nessa época que eu estava procurando emprego para o Brasil, eu fazia entrevista 5 horas da manhã quando eu estava para a Europa e 8 horas da noite para o Canadá pela questão da diferença do fuso horário, né? Então, é preparação. Você precisa, é igual a Copa do Mundo, né? Os jogadores eles treinam, se preparam 4 anos, vem as eliminatórias, porque não é fácil. Não é uma questão assim, não vai cair do céu. O que vendem para você é que está contratando e tal. E tem toda a burocracia, tem a questão do visto, tem a questão do teu perfil profissional, tá? Quanto tempo de experiência? Para você ser um imigrante com skilled work, você tem o quê? 2 anos de experiência? Não. Então você vai ter que se preparar mais, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Então é entender como o mercado vai te absorver, quais suas opções do mercado te absorver para você poder se enquadrar no mercado. Perfeito. E Ana, e
O que que você diria, o que que você sugeriria para as pessoas que estão começando hoje, né? Você tá aí com 18 anos de experiência e olhando para trás, você sabe o que que funcionou para você, o que que não funcionou, qual a sugestão que você tem para os que estão começando agora e estão assim um pouco perdidos, não sabem para onde começar, o que que você sugere para eles? O maior desafio que eu acho é você se manter atualizado. Você precisa estudar, você precisa estar sempre buscando mais, né? Você não pode, tipo, eu sou expert nessa linguagem. Não. Expande teus horizontes, foca em uma, mas conheça as outras. Não defenda a linguagem, não defenda. Na minha opinião, né? É, porque é cíclico, sempre vai aparecer algo melhor, maior e que vai mudar um pouco aquilo que você tá usando. Então, se atualiza, estuda. Você tem planejamento de imigrar, melhora o idioma. Se você tem planejamento de ir para a área de desenvolvimento, vê as melhores opções, vê o que você gosta de fazer. Eu gosto de ser back-end, eu gosto de ser front-end. Tenta focar naquilo que você quer fazer, né, e se dedicar àquilo, e sempre acompanhando as tendências do mercado. Talvez você não precisa migrar, por exemplo, do Ruby para o Python de uma vez, mas vai gradativamente, conheça mais de uma linguagem, conheça dado, dado é muito importante, porque o dado é aquilo que você vai chegar até o teu cliente, é como você vai transformar, usar aquela informação para atingir um público-alvo maior. Então, tenha conhecimento de todo o seu environment para que você não fique perdido e que você só saiba, por exemplo, desenvolver. Saiba do negócio, saiba do que você vai precisar, como você pode agregar valor, como você pode entregar valor ao produto que você está desenvolvendo. Então, se eu pudesse dar uma dica, estude, não pare, né? Se atualize sempre e se mantenha ativo nas comunidades, né? As comunidades da linguagem que você está trabalhando hoje. Participe de eventos, de encontros e aprender um pouquinho mais, compartilha, divide, expõe, mostra, treine alguém, mostre para alguém que ela também pode, porque às vezes o caminho inicial ele é muito difícil. O início, né, para muitas pessoas é difícil, por vários motivos. Mas se você tem a oportunidade de ajudar, de entregar, de compartilhar, faça isso. Ô, Ana, e planos para o futuro? A gente falou bastante do passado, mas o que que você pensa aí para o teu futuro? Bom, para o meu futuro, a gente está pensando bastante na questão de voltar a trabalhar com produtos, né? Hoje eu trabalho com a customização de Salesforce e voltar a trabalhar com produto, né? Entregar valor dentro de produto. Isso é uma coisa que eu penso bastante. E como aqui a gente tem uma pegada muito forte de non-profits, me envolver mais com as comunidades non-profits aqui do Canadá. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, uma oportunidade que eu tenho até dentro da minha empresa também de trabalhar voluntariado. E como eu falei, a questão de compartilhar, né? No Brasil, eu participava de alguns grupos principalmente voltado para mulheres na tecnologia, e eu tenho pensado em voltar a fazer isso por aqui também. Ainda não fiz por questão de tempo, mas eu desejo voltar a trabalhar com essa questão de share e incentivar mais, principalmente mulheres e crianças, a trabalhar aqui na área de tecnologia. Conta pra gente um pouco sobre essa parte do incentivo à participação de mulheres no mercado e o trabalho que você fazia com esses grupos no Brasil. Então, eu trabalhava com o pessoal do Rails Girls, do Rio, né? No caso, a gente tinha esse grupo, ele tem no mundo inteiro, pelo menos uma vez por ano, um encontro que você pareia com uma pessoa que não conhece de tecnologia e ela vai sair dali já com o primeiro sisteminha pronto, básico, conhecendo um pouco de Git, conhecendo um pouco de banco, conhecendo um pouquinho sobre o Heroku, colocando uma aplicação no ar. Também trabalhava muito na questão de treinamento de estagiário, de preparar e inserir um estagiário, um trainee, né, no mercado de trabalho, quais eram os caminhos, o que ele precisava fazer, como ele poderia se integrar melhor na equipe. Aqui no Canadá eu tive a oportunidade de trabalhar também mostrando tecnologia para crianças e crianças especiais, então foi uma experiência diferente, né, para ensinar uma criança especial, mostrar
algo de tecnologia para eles. Foi uma experiência diferente, mas também super interessante. Mas o meu foco, assim, que o TI ainda é um mercado muito masculino, né, muito fechado. Então, quanto mais mulheres, quanto mais pessoas a gente puder ajudar a entrar, a aprender, esse é um dos meus objetivos. Perfeito. E o que não falta é gente precisando de ajuda no mundo, né? Seja no Brasil, seja aqui no Canadá, é importante todo mundo sempre ajudar e tentar transformar a TI numa área mais inclusiva, com a participação de todos. Ô, Ana, e a gente já está aqui há quase uma hora falando, e eu sei que você tem outros compromissos também. Você tem dicas de livro, música ou filme aqui para os nossos ouvintes? Não necessariamente de tecnologia? Então, no momento, minhas indicações são Peppa Pig, Trolls e alguns filmes infantis, né. Eu tenho uma pequena de 3 anos, que é um dos meus desafios de hoje, mas o meu tempo livre, né, tem sido bastante dedicado a ela. Então estou um pouquinho por fora das músicas atuais, dos filmes atuais, mas, se eu posso dar uma indicação legal na parte de TI, se alguém tiver interessado na parte de CRM, são os Trailblazers da própria Salesforce. E focar também em bastante curso que tem da Udemy. E se você quiser treinar seu algoritmo, quiser treinar o teu código, tem o Let Code e o HackerRank. Então você pode escolher ali desafios e a linguagem que você quer se preparar. E muitas empresas estão usando, por exemplo, o HackerRank como filtro para teste técnico. Então você pode se preparar por ali e acompanhar, né, as pessoas de mercado, seja no Twitter, no Instagram e até mesmo no LinkedIn, que tem bastante informação bacana e bastante coisa útil para você aproveitar. Bacana. E a pequena com 3 anos não deixa muito tempo livre, né? E você tem alguma rede social, alguma informação de contato que você gostaria de divulgar aqui para os nossos ouvintes que possam querer entrar em contato com você? Hoje aberto eu só tenho meu LinkedIn, você pode me achar no LinkedIn como Ana Carolina Ferreira, e eu tenho postado pouco mesmo em Instagram, Facebook ou outras redes, mas o meu LinkedIn tá aberto, fiquem à vontade para adicionar por lá. Ana, queria te agradecer aqui, muito obrigado pelo teu tempo aqui, pela tua participação e compartilhar toda a tua experiência aqui com os nossos ouvintes, que com certeza será de muito uso para todo mundo que tá no mercado, ou está querendo entrar no mercado, ou está querendo evoluir para o Canadá também. E a Ana é uma das administradoras, junto comigo e outros no TI, no Canadá, que é um grupo que a gente tem no Telegram, para tentar ajudar as pessoas que estão querendo imigrar para o Canadá. Ana, muito obrigado e um forte abraço para você, hein? Prazer foi meu, Marcelo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é hosprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.